desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. 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 Novamente, bom dia a todos. Bom dia, sejamos bem-vindos mais uma vez no trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, né? É muito gostoso esse nosso encontro, né? Nós aqui olhamos o salão cheio, é muito gratificante isso para nós. E espero que para vocês aí também seja gratificante pelo que fazemos aqui para todos nós, em nome de Jesus. De coração nós enviamos para vocês as mensagens do Evangelho de Jesus. Bom dia também a quem nos assiste pelas mídias digitais. Alguém vindo pela primeira vez hoje, aqui nesse nosso trabalho? Por enquanto não. Bem, vamos aos nossos avisos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Primeira coisa, desligar os aparelhos para que ele não toque durante os trabalhos. É um pedido das equipes espirituais aqui presentes. Nós temos hoje como prato do dia fogaça, recheios de pizza e calabresa. Então, ao final dos trabalhos, lá fora, quem quiser adquirir, à disposição uma pessoa vendendo. Assistência social que trabalha aos sábados com crianças das nossas famílias assistidas, são cerca de 350 a 400 famílias. Todas as crianças dessas famílias nós ajudamos, né? E dentre algumas ajudas, nós formamos aqui, a assistência social forma o kits de higiene pessoal para as crianças. Esse kit é formado por creme de dente, escova de dente, sabonete e shampoo.
né? Então, esses produtos são acondicionados, separados e entregues para as mães. Essas crianças, muitas vezes, não têm nem como escovar os dentes. E muitas vezes não, sempre, né? Não tem um sabonete para tomar um banho. A mãe, o pai, não podem adquirir esses produtos, porque senão, e o feijão, e o arroz, né? Então, quem puder nos ajudar a ajudar essas crianças, por favor, esses produtos que eu citei, podem trazer os 4 e trazer aí na nossa livraria para doação? Ótimo. Ah, mas eu posso só trazer uma escovinha de dente, um sabonetinho? Ótimo também, porque aí nós vamos juntando e formando os kits. Quem puder nos ajudar, por favor, doem esses produtos diretamente na nossa livraria. Bem, vamos agora ao nosso trabalho e como ele vai se proceder. Leitura da mensagem com a Marina. Leitura de um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo com a Cleusa. A prece inicial com a Lúcia. Vibrações gerais dos passes e das águas com o Francisco. E a prece final com o nosso amigo João Luiz. E hoje o tema da palestra é sobre o capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 14, perdão das ofensas. Olha só, hein? Perdão das ofensas. Vamos prestar muita atenção na palestra, porque perdoar é o dever de todo cristão, né? Quem vai ministrar a palestra para nós é a Sandra Podadeira, uma querida amiga, trabalhadora da casa, tá? Sempre nos ajudando com suas palestras. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus continue a nos abençoar. Bom dia a todos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José, Perdão das Ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exija dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudie sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fique rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Primeiro, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. 2. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus 6:14, 15. 3. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus:
Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 15, 21 e 22. Vamos fechando nossos olhos e nos concentrando, pedindo a espiritualidade amiga que nos envolva, nos proteja, pedindo proteção para a nossa palestra, para que nosso coração fique aberto para a mensagem do dia, para que a palestrante Sandra consiga falar diretamente aos nossos corações e possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja. Olá, bom dia a todos, aos presentes, aos que estão nas mídias digitais, que Jesus nos abençoe. Nesse capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, perdão e auto-perdão é o que nós vamos abordar na manhã de hoje. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. É difícil, mas é algo que a gente trabalha dentro de nós. Principalmente quando a gente considera, entre aspas, o inimigo. Vejamos, perdoar aos amigos é uma prova de amizade e perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Conta-se que um escravo tornou-se de grande valor para o seu senhor, porque ele demonstrou bastante honradez e bom comportamento. O senhor das fazendas o elevou à posição de administrador das suas terras. Num certo momento, esse senhor disse: preciso que você vá ao mercado e compre 20 homens, 20 escravos, que sejam fortes e que saibam trabalhar. Missão realizada, o nosso escravo administrador chegou ao mercado e, na sua busca, de repente, ele olhou para um velho escravo, magro, decrépito, e o escolheu. O senhor das fazendas olhou aquilo e não concordou. Não é isso que eu preciso de homens fortes e que trabalhem bem. O mercador de escravos, vendo a situação, disse: o senhor pode levar 20 escravos e eu lhe dou esse velho para o senhor. Enfim, os escravos foram levados à nova fazenda e esse escravo administrador ficou com a guarda desse velho e decrépito escravo. Colocou-o na sua casa, dava-lhe comida, nos dias de frio colocava ao sol, nos dias quentes colocava à sombra dos cacaueiros e desta forma procedia. O senhor das fazendas estranhou esse tratamento tão diferenciado com os demais escravos e de repente perguntou: você conhece? É seu parente? É seu pai, esse homem? A resposta foi negativa. É um primo, alguém que você tem? A resposta novamente negativa. É um parente, um amigo, um tio? Ao que o escravo administrador disse: não tenho parentesco algum com ele, nem mesmo é meu amigo. Então, por que motivo tem tanto interesse por ele? Ele é meu inimigo, Senhor. Vendeu-me a um negociante e foi assim que me tornei um escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que a gente deve perdoar a um inimigo. Então, eu coloco em prática todos os dias esse aprendizado. É uma maneira de realmente eu aprender esses ensinamentos de Jesus. Essa narrativa é tirada do livro Trigo de Deus, pelo espírito de Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco. Aliás, a excelência do sentimento de perdão saiu já só do conceito religioso e adentrou nos conceitos da psicologia, da medicina e, mais atualmente, da psiquiatria. Nós temos notado que alguns
psiquiatras e até famosos já adotam como uma medida de tratamento, de terapêutica, a prática do perdão. Então, ele deixa só de ter esse sentido religioso e adentra realmente a ciência, como um divino mestre Jesus, conhecedor nosso, médico e terapeuta, é a prática do perdão. Então, ele vai avançando. E ninguém tem mais dúvida de que, para que a gente possa ter uma sanidade mental, um equilíbrio emocional, se faz necessário que a gente possa aprender a dar e receber perdão. Não tem como fugir disso. Eu tenho que aprender a dar e receber também o perdão. E a gente é chamado todos os dias para que a gente possa praticar, seja na escola, no ambiente social, no trabalho, principalmente no lar, na família. Aí é um verdadeiro trabalho nosso, físico, emocional, psicológico, de trabalhar o perdão. Por que a gente diz isso? Porque é nas pequenas atitudes do dia a dia, do desculpar, do perdoar, é que a gente vai treinando, vai se fortalecendo para que em algum momento das nossas vidas, se alguém nos magoar profundamente, e isso às vezes acontece, sim, todos nós somos provas de que acontece, ou magoamos profundamente alguém, ou alguém nos magoa profundamente. É uma maneira de se exercitar diariamente essa prática do perdão. E a gente vai ver que quando a gente não perdoa, que sintomas físicos, mentais, psicológicos nós vamos acarretar no nosso corpo físico, na nossa sanidade mental. Aí quando nós buscamos o que quer dizer perdão, ele vem lá do latim perdonare, per, que é o todo, e donare, se doar. Então tem que se doar ao todo, amar um titico mais, um pouquinho mais, e exercer a verdadeira prática do perdoar. Se alguém nos pisa no dedão do pé, é até fácil, né? Não é tão complicado a gente perdoar. Mas se alguém nos pisa no dedão do pé, cuja unha está inflamada, já vai requerer um certo exercício, um esforço maior para perdoar. Então a gente diz que existe, às vezes o perdão é automático, mas existe demoras às vezes em perdoar, meses, anos, séculos. E a gente observa isso, que muitos espíritos trazem consigo o não perdão e persistem séculos em não perdoar aquele que ele considerou, ou que considera ainda, como um inimigo que o ofendeu profundamente. Tomemos cuidado com isso, porque isso pode atravessar encarnações. Então a gente tem que entender que a prática de perdoar vai nos tornar melhores, felizes. Não adianta acumular ou deixar essa poeira, essa sujeira embaixo do tapete. Tente, faça, se esforce para que você possa desculpar e perdoar agora. Não deixe para o futuro, porque isso se acumula e vai trazer grandes danos para todos nós. Para todos nós. Então, quando nós perdoamos e nos auto-perdoamos, uma coisa é consequência da outra. Perdoar e se auto-perdoar é essa prática, o exercício do perdão, e que realmente só vai nos favorecer. Quando a gente muitas vezes se sente magoado, culpado, ressentido, cuidado. Isso é um alerta, um aviso de que alguma coisa, algum procedimento em nós está equivocado. Então a gente precisa tomar com isso, cuidado com isso. Porque muito tempo magoado, muito tempo ressentido, isso vai ocasionar sérios problemas para nós. E a medicina vem trazendo muito isso para nós. Então é um alerta. Se a gente não trabalhar o perdão com tolerância, com paciência, nós vamos acarretar, e vai com certeza acarretar, danos físicos e psicológicos. Estudos recentes, a gente que está na área, a gente que fez psicologia, que
que ministra aulas, que conversa com as pessoas, a gente tem notado que estudos recentes vêm sempre, cada vez mais a ciência vem comprovar o que Jesus já falou há mais de 2000 anos. Que às vezes a dificuldade de perdoar surgem emoções, como raiva e como tristeza. A pessoa que não perdoa, constantemente ela tem raiva e tristeza. E ela apresenta também distúrbios que são fisiológicos. Tensão muscular, suor, aumento da pressão arterial. Tudo isso. Então, são danos. Quantos consultórios de psicólogos, de psiquiatras, ficam apinhados de pessoas que não têm doença física, porque vai ao cardiologista e cardiologista, o senhor não tem nada. Mesmo quando está aqui, a sua pressão não está aumentada, não tem arritmia, não tem disritmia. Alguma coisa não caminha bem. Isso tudo é uma somatização de não perdoar, de se ressentir e de ficar muito tempo magoado. E a gente diz que o perdão, ele tem a capacidade de reduzir esses efeitos, como a depressão, o estresse, o sono. Então, quando nós vemos isso, a gente tem que se policiar, melhore esse quadro, não leve à frente, não fique ressentido tanto tempo, porque o mal vai ser maior em nós. Também pesquisas nos mostram, e a gente vai vendo, que a capacidade de perdoar, quando a gente perdoa, desculpa, ela protege os efeitos negativos do estresse. E nessas pesquisas dizem que um dos hormônios muito fundamentais para nós é o cortisol, que nos causa bem-estar, até bom humor, até uma certa dose de felicidade. Quando a gente está estressado, esse nível de cortisol ele é muito elevado. É prejudicial? Com certeza. Tudo que é em demasia, tudo tem um equilíbrio nosso, da própria natureza. Mas quando esse cortisol está em nível elevado, ele vai provocar distúrbios digestivos, cardiovasculares e principalmente vai atuar no hipocampo, que é uma região do cérebro que é responsável pela memória e pelo aprendizado. Daí muitas pessoas irem a consultórios, mesmo nos psiquiatras e psicólogos, e realmente dizer, eu estou com uma perda de memória. Algo aconteceu com você? Com certeza. Olha, fui extremamente magoado pelo meu filho. Não consigo resolver essa situação. Isso tudo vai sendo introjetado no seu corpo físico e não tem. Então, precisa começar a atividade do perdão e do auto-perdão. Faça uma análise sincera e honesta de você. Veja em que você errou, o que o outro errou e que você pode realmente perdoar. Então, a gente vai observar que existem pessoas que também dificilmente se perdoam. Elas muitas vezes magoam, e nós magoamos muitas vezes alguém muito querido, um filho, um marido, um irmão, a gente magoa. E a gente acaba carregando isso conosco, como se fosse uma bola de ferro amarrada em nós. E essa bola de ferro chama ontem. Então, a gente vive preso ao passado, vive preso ao ontem. Resolva isso, porque vai ser uma forma muito melhor, prática, de você viver melhor e saudavelmente. Constatou-se, olha, 5 minutos, né? A ciência vem sempre em nosso favor, alertando-nos, dizendo, tome cuidado com a sua conduta, com a sua atividade, com a sua maneira de pensar, melhore, procure a melhora. Se não é num consultório médico, é num consultório de um psicólogo, ou mesmo dentro da própria doutrina. Às vezes, a prática do Evangelho também é altamente salutar, nos traz muitas respostas. Mas esses estudos nos indicam que 5 minutos que a gente fica lá, pensando, remoendo de algo que alguém nos fez, de uma mágoa que nós sofremos, de um ressentimento que nós temos, vai ter uma grande alteração na frequência cardíaca. E o coração, ele precisa de flexibilidade, ele precisa de estar estável.
Então, esses 5 minutos que eu penso naquilo, automaticamente o mecanismo cerebral e físico aciona. E o que vai acontecer? Vai haver uma mudança na nossa frequência cardíaca e vai baixar automaticamente a nossa imunidade, tão fundamental para nós em todos os momentos. Quantas vezes nós nos deparamos, muitas pessoas me ligam, olha, eu não sei, eu ando triste, eu ando desse jeito, eu estou magoada, eu fui ao cardiologista e eu não tenho problema cardiológico. Então, conversando com a pessoa, a gente vê que ela está profundamente magoada, ressentida, ou provocou isso em alguém. De repente, ela está sempre doente, constantemente resfriada, com problemas digestivos, com problemas de flatulência, com problemas... E não tem uma causa definida em qualquer ressonância, em qualquer ultrassom. Não vai aparecer isso. Somatização no mental, que vai refletir no nosso corpo físico. Por isso, essa grande necessidade da prática do perdão. Então, tem pessoas que estão constantemente com uma baixa imunidade, sem ter uma doença física grave ou aparente, dificilmente constatada. Então, em razão de tudo isso, a gente vai ver que o perdão, ele é terapêutico. Por isso que Jesus, conhecedor da alma humana, ele dizia, perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que daria 490 vezes. Não dá para perdoar tanto assim, mas a gente pode começar 1 vez, 2 vezes, desculpar. Vá, pratique. Desculpe alguém, como disse na própria lição do livro Vigiai e Orai, na própria mensagem. Pratique isso que você vai ter melhoras constante na sua sintonia vibratória. Principalmente nós que estamos dentro do Espiritismo e que a gente sabe que muito de tudo é energia que gira em nosso entorno. Então, seja você um propagador de energia positiva. Porque é horrível quando você está perto de uma pessoa que ela vive 10, 20, 30 anos ressentida e magoada. Alguém aqui já se deparou com pessoas assim? Com certeza. A vida passou, você continuou e a pessoa está lá, cristalizada, enraigada naquele mesmo problema. Você conversa com ela, ela diz a mesma coisa. Eu estou ainda tão triste, tão magoada. Aí o campo vibratório dela é bem difícil. É bem difícil. Ela não vai gerar esse tipo de energia. Ela acaba afastando até os demais. Até as pessoas não conseguem se achegar a ela. Fique perto de uma pessoa otimista, radiante, é gostoso. A hora passa e você nem sente. Quando você está próxima de uma pessoa, e eu tenho algumas que são desta forma, é difícil. A gente conversa, ela não consegue sair daquela sintonia. Ela cristalizou, ela vai desencarnar e vai continuar assim. Existem pessoas que ficam tão arraigadas nessa mágoa, nesse ressentimento, que ela continua aqui. A pessoa que ela acha que o magoou, que já desencarnou. E, às vezes, nesse processo, ela acaba sendo uma obsessora encarnada daquele que partiu, porque ela fica constantemente lembrando daquilo. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Olha o nosso campo mental e vibratório. Enfim, é o que eu digo. Melhore sua autoestima. O perdão é terapêutico, a gente só vai ver coisas boas, nos vai trazer coisas ótimas, melhores. Ai, mas Sandra, é tão difícil perdoar. Pratique um pouco. O lar é a primeira escola que a gente tem na prática do perdão. E às vezes são coisinhas tão assim que às vezes o marido diz alguma coisa atravessada para você e de repente, eu digo por mim mesmo, eu vou fechar a cara. Não. Por isso que eu falo, quando eu estou aqui conversando com vocês, é um eterno aprendizado, principalmente para mim. Então, olha a prática, desculpa, releve. E assim a gente vai se acostumando a isso. É a prática da coisa. A gente diz que a ausência do perdão é a pessoa que permanece lá, sempre ligada a lembranças do passado. Vamos fazer uma analogia bem rápida. A gente diz, nós, os psicólogos, que as paredes que nos aprisionam
são mentais e não reais. A gente estabelece paredes mentais que não são reais. Um exemplo: um urso percorria constantemente, para cima e para baixo, os 6 metros do comprimento de sua jaula. Todo dia, para cima e para baixo, 6 metros de comprimento. Depois de 5 anos, melhoraram a condição do habitat desse urso, né? E ele foi para uma jaula muito maior, mais confortável, cheia de recursos que um urso poderia ter. Mas o tratador percebeu que esse urso percorria os mesmos 6 metros, para cima e para baixo. Porque para o urso, ele ainda estava dentro daquela jaula. E para ele estava mesmo. Ele continuava condicionado naquela condição. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Ficamos condicionados e nem percebemos a beleza da vida, a alegria de viver e conviver, porque nos aprisionamos mentalmente. E que não é, né? Não é real, é mental. Que a gente possa realmente viver feliz, saudável, alegre. Se o perdão é terapêutico, que ótimo, vamos tomar doses excessivas de perdão, vamos praticar muitas vezes para melhorar até a nossa própria qualidade de vida. Para terminar, nós dizemos que os nossos inimigos não são os que nos odeiam, não são, mas aqueles que nós odiamos. Aqueles que nós odiamos, porque a gente traz tanto eles para nós, no nosso campo mental, eles às vezes nem sabem que nos odeiam, e nós é que os odiamos. Nessa pequena história é assim: um ex-presidiário de um campo de concentração nazista foi visitar um amigo que havia compartilhado com ele tão penosa, tão dolorosa experiência. Chegando lá, o amigo perguntou: já esqueceu e perdoou os nazistas? Perguntou. O outro disse: sim, perdoei. Pois eu não. Ainda continuo a odiá-los com toda a minha alma, com toda a minha força, com toda a minha raiva, eu continuo a odiá-los. Jamais os perdoarei, jamais. Seu amigo disse-lhe calmamente: então, ainda te mantens prisioneiro. Que o nosso meigo Mestre Jesus nos abençoe, que a gente possa sempre levar para a nossa vida, para essa nossa semana, na acústica da nossa alma, sabe, em qualquer momento, o exercício da desculpa, o exercício do perdão, a humildade de chegar lá e pedir desculpas: me perdoe, eu errei, eu te perdoo, porque você estava num momento difícil. E é dessa forma que a gente vai seguindo os ensinamentos desse nosso amigo celeste, que é Jesus, governador espiritual do nosso planeta Terra, e que tanto nos ensinou e continua nos ensinando. Que ele, esse amigo celeste, nos abençoe e nos acompanhe pela nossa vida dentro. Que ele nos abençoe hoje e sempre. Bem, agora vamos fechar nossos olhos. Vamos imaginar que este salão está sendo inundado por uma luz de cor rosa. A luz, a cor que representa o amor. Vamos fazer o nosso exercício de respiração, respirando profundamente, segurando o ar por alguns segundos. Façamos isso algumas vezes. Vamos procurar sentar com a coluna ereta. Não deixar que o corpo, a cabeça tombe para frente. Vamos procurar sentar o mais afastado possível do banco da frente para facilitar
o trânsito dos trabalhadores que nesse momento iniciam o passe. Vamos imaginar que essa luz rosa agora se transforma numa luz dourada e entra pelo alto de nossas cabeças, no centro de força coronário. E aqui lembramos que centros de força são como sensores que captam energias e as transmitem aos diversos órgãos que estão associados a cada um deles, espalhados ao longo do nosso corpo. O coronário, no alto de nossa cabeça, esse grande centro assimilador das energias solares, dos raios da espiritualidade superior, que comanda todos os demais centros. Essa luz dourada agora adquire um tom azulado e vai pousar na altura de nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando nossos pensamentos, equilibrando nossos sentidos e ainda facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. A mesma luz azul agora vai pousar na altura de nossa garganta, no centro de força laríngeo, responsável pelo nosso aparelho fonador, pelo nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que ingerimos seja adequadamente transformado em nossos pulmões, os brônquios, alvéolos, possibilitando a transferência sanguínea. Essa luz azul agora volta a adquirir um tom rosa, pousa na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando os batimentos e serenando as nossas emoções. A luz rosa agora adquire um tom esverdeado e pousa na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando todos os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo da purificação sanguínea. A luz verde agora vai pousar na altura de nosso estômago, no centro de força digestivo, regulando todos os órgãos desse aparelho, permitindo que os alimentos que ingerimos sejam adequadamente metabolizados e ainda que as energias que concentramos nesse centro de força, em geral energias deletérias, negativas do dia a dia, possam também ser dispersadas. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, responsável pelas energias criadoras das forças reprodutoras. A luz laranja agora vai lentamente descendo pela frente de nossas pernas, até chegar aos nossos pés. Vai subindo pela parte traseira das pernas, lentamente, até chegar à base de nossa coluna, no centro de força básico, responsável pela captação das energias da Terra e ainda regulando todo o nosso aparato ósseo e muscular. E essa luz agora, com um tom alaranjado forte, ela vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, lentamente, até chegar à base do nosso crânio, chegando novamente ao centro de força coronário e fechando assim esse circuito de refazimento energético. Agora que recebemos, é o momento de nós doarmos. Então vamos doar sob formas de pensamentos intensos, de boas vibrações. Inicialmente vamos mentalizar nossos lares, vamos mentalizar cada cômodo, vamos mentalizar aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor. Imaginemos que eles estão sentados ao nosso lado, também sendo amparados. Vamos mentalizar e vibrar pelo nosso bairro, para que essa luz se estenda pelas ruas. Vamos mentalizar os ambientes de trabalho, nossos companheiros, chefes, subordinados, para que todos também possam ser assistidos de acordo com as suas necessidades. Vibremos pelas nossas grandes cidades de São Paulo, começando pelas ruas, por aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore, deserdados da fé, e vamos estender a mão em gesto de amor, para que sejam amparados em suas necessidades, revigorados, que não lhes falte bom ânimo, perseverança para seguir em frente. Vamos vibrar e mentalizar aqueles que estão nas cracolândias,
vítimas de dependências químicas, para que possam ser inspirados a buscar o socorro necessário, assim como todos aqueles do plano espiritual que lá se encontram, que também possam ser encaminhados aos prontos socorros da espiritualidade, onde serão amparados. Vamos vibrar pelos nossos idosos, aqueles que estão nos asilos, aqueles que estão em casa, mas abandonados, para que todos sejam amparados e recebam muito carinho, um abraço de luz e de amor. Vamos vibrar por nossas crianças, aquelas que estão nas ruas, para que sejam protegidas contra a violência, contra a crueldade, e que possam receber as luzes necessárias para formarem os seus intelectos, formarem seus pensamentos e possam ser, no futuro, homens de bem. Vamos vibrar para aqueles que estão nos hospitais, sejam aqueles que ali trabalham, sejam aqueles que ali estão adoecidos, para que todos possam ser beneficiados por muita luz, que não tenham medo, que não percam a esperança, que tenham um bom ânimo para superar as dores, por mais difíceis que elas sejam. Vamos vibrar por aqueles que estão nos presídios, nas penitenciárias, cumprindo seus resgates com a sociedade, para que quando regressarem às suas famílias, aos seus familiares, possam retomar o caminho de suas vidas. Vibremos pelos nossos governantes, em todas as esferas, para que possam ser inspirados a propiciarem o bem, condições dignas de vida a populações que não pensem nos interesses pessoais e pensem na coletividade. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, essa prata do Evangelho, coração do mundo, para que do Brasil possam brotar luzes que cheguem a todos os países, em especial aqueles países que se encontram em crise, em conflito, em guerra, para que seus governantes deixem de estimular a guerra e fomentem a paz. A paz, independente de crenças religiosas, independente de ideologias, independente de etnias, de raça, como praticando o amor, como Jesus nos ensinou, sendo benevolente para com todos, tolerante para com as imperfeições e diferenças alheias e perdoando as ofensas. Voltemos agora para este salão e vamos mentalizar inicialmente aqueles nomes que se encontram nas urnas, encarnados, desencarnados, para que os espíritos encarregados desse trabalho possam levar até cada um deles o medicamento necessário para as suas dores e aflições. Vamos vibrar e mentalizar os nossos mentores, protetores espirituais dessa casa, liderados pelo amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que possam prosseguir com esse trabalho de acolher, assistir e socorrer todos aqueles que chegam, encarnados e desencarnados. Vibremos pelas nossas casas irmãs, o CASPAG, nosso Centro de Assistência Social em Guaianazes, o CREPAD, nosso Centro de Recuperação de Dependência Química em Ferraz de Vasconcelos, para que todos também possam ser amparados e possam prosseguir em seu trabalho de levar àqueles que ali chegam o carinho, o amparo e o amor. E agora, meus amigos, é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. Assim, vamos levar o nosso pensamento ao alto e mentalizar a todos aqueles espíritos que trabalham com as forças da natureza, para que eles possam captar nos campos, nas florestas, nos rios, nos mananciais, os elementos vitais cósmicos, os princípios curativos e purificadores que lá se encontram. Vamos mentalizar os recipientes de nossas casas, onde colocamos nossas águas, as águas que consumimos individualmente e ainda as garrafinhas que aqui se encontram, para que esses espíritos encarregados possam, através da ação magnética, neles colocar os fluidos medicamentosos que irão beneficiar todos aqueles que deles sorverem, acalmando os sentimentos, beneficiando órgãos físicos, serenando as emoções. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desse fluido bendito depende, sobretudo, de nossas atitudes e de nossa fé. Assim, antes de sorvermos essa água, elevemos o pensamento ao alto e agradecemos a Deus, ao Pai Maior, pela bênção da vida, de forma que possamos assim criar em nosso entorno uma atmosfera propícia para que os bons espíritos estejam sempre junto de nós, nos amparando e protegendo em todos os momentos de nossas vidas. E assim, equilibrados, serenados, vamos acompanhar na sua mão João Luiz na prece de encerramento, que fará por todos nós, com a graça de Deus.
Continuemos com nossos olhos fechados e pensamento ao nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, obrigado por dia de hoje, por essa festa espiritual. Obrigado pelo esclarecimento sobre o perdão. Que possamos ir para os nossos lares mais fortalecidos com a nossa fé, nossa esperança para um mundo melhor. Que assim seja, Mestre. Um ótimo domingo. Só um momentinho, pessoal, que a dona Ivete, a nossa dirigente, vai falar conosco. Que assim seja. Bom dia a todos. Doceiras e doceiros de plantão. Os mestres cucas, porque os homens também gostam de fazer. Hoje em dia é normal a gente ver o homem ali pilotando fogão também, né? E mesmo que não possam, não tenham tempo, mas poderão trazer algumas balas, alguns doces, né? Para que a gente possa fazer a nossa barraca ficar assim bem, porque a barraca do doce, ela pertence à nossa família aqui do domingo, tá? Então a gente conta não só com a colaboração de todos, mas a gente conta também com que venham à nossa barraca, né? Experimentar os quitutes uns dos outros, não é? Então nós agradecemos a todos, a nossa barraca lá no dia 22, estaremos lá para receber os doces que vocês trazem com tanto amor, e tenho certeza que esses doces, esses bolos, eles vêm assim carregados de fluidos maravilhosos para o sucesso da nossa feira, para o sucesso do nosso Natal, que possa ser um Natal assim maravilhoso para as nossas famílias, né? Então todos nós estamos convidados a fazer isso. Quem quiser, venha dar o nome aqui e falar o que pode trazer. A Elaine está aqui com o papel já para anotar os nomes, então, por favor, venham, né, para trazer os doces para nós. Que Jesus nos abençoe e uma boa semana para todos. De luz, paz e amor em Jesus.